Olá, está começando mais um GC Online. Nós estamos muito animados, muito alegres aqui. Hoje é tema livre e nós vamos conversar sobre um tema que eu amo muito. Mas antes disso, vamos orar? Pai, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é bom. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos fez mais um dia para desfrutarmos e alegrarmos no Senhor. Pai, que o Senhor venha conduzir essa reunião, o Senhor venha conduzir esse GC, o Senhor venha conduzir esse programa hoje, Deus, na sua boa, perfeita e agradável vontade. Que no momento que louvarmos, nós venhamos entoar a Ti o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Em nome de Jesus. Amém. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Na noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Nosso Deus. Oh, glória! Amém. Muito bom louvar esse louvor, né? Amém. Cantar esse louvor, louvar esse louvor. Amém. Amém. Deus é bom, gente. E esse louvor vai remeter um pouco à coragem do cristão, porque Cristo, se tinha uma pessoa corajosa, é Jesus Cristo de Nazaré, né? Ele ia, desbravava, ensinava, pregava, libertava, né? Curava, multiplicava pão, transformava água em vinho. Ousado é Amém. O Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós, cristãos, também temos a habilidade, não quero falar habilidade, a capacidade, talvez seja melhor, de também sermos corajosos, não por nós mesmos, porque sem Cristo nada podemos fazer. Mas aquilo que o Senhor Jesus tinha, nós temos. Ele estava sob a operação do Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo residente em nós. Amém. Permanente e residente. E se tem uma coisa que o Espírito Santo nos dá, é coragem. Amém. Então, se você está aí, meu Deus, eu estou tão covarde na minha jornada cristã, eu estou tão covarde nos meus desafios, nos meus sonhos, eu estou tão devagar, né? Estou tão sem motivação. Eu quero hoje que nessa conversa você seja encorajado, não por nós, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então, abra comigo aqui em Atos
4, 13 ao 31, que diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Gente, grife esse texto aí na sua Bíblia, por favor. E como eles podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que eles não falassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer ao Senhor e não a Deus, pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Esse homem, gente, é aquele homem que foi curado, né? Que eles estão dizendo aqui, é aqueles que Pedro e João chegam e diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Né? Então, depois dessa cura milagrosa, né, que eles operaram por meio do nome de Jesus, eles foram persuadidos aqui, foram encurralados por esses líderes aqui que estavam querendo apagar aquilo que eles estavam fazendo. Olha, vocês têm que parar de falar no nome de Jesus. Vocês têm que parar com isso, porque não é para ser assim, né? Como sempre os religiosos da época estavam tentando ocultar e abafar toda a obra de Cristo através dessa propagação que eles estavam fazendo. E aqui em Atos, então, está falando sobre esse novo tempo aqui, através da vida dos apóstolos, onde eles foram cheios do Espírito Santo e eles foram cheios de coragem. E no versículo 13, eu quero que você preste atenção aqui, porque eu falei, grifa aí, né? Olha só o que eles notaram. Vendo a coragem de Pedro e João, perceberam que eram homens comuns. Mas aí no final diz, eles haviam estado com Jesus. Será que as pessoas têm percebido que você tem andado com Jesus? E um dos sinais do crente que tem passado tempo com Jesus é coragem. Se tem uma pessoa ousada, intrépida, é aquele que passa tempo com Jesus, no quarto de oração, na leitura da palavra, quando ele vai para o mundo, né, trabalhar, estudar, enfim, ele sai como um desbravador, como aquela luz, como o sal da terra, e vai e fala e faz o que tem que ser feito. Ele não consegue, um cristão que passa tempo com Jesus, cheio do Espírito Santo, ele não dá conta de passar por aquele que está necessitado e não dá uma palavra de encorajamento. E não dizer, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, tem Jesus. Em nome de Jesus, você vai sair dessa história, você vai sair dessa situação. Isso é reflexo de pessoas que caminham com Jesus. E nós, aí eu quero trazer uma reflexão para a gente, é o ponto 1, né? Nós precisamos de ter intimidade com Jesus para poder aprender a andar em coragem, né? Amém. Exatamente. Quando a gente observa essa questão de andar, né, com Jesus e os desafios do nosso dia a dia, os desafios da nossa vida, a gente para pensar e a gente observa, né, que coragem não é ausência de desafios. Coragem não é ausência, talvez, de um medo emocional, um medo humano. Né? Não é você estar livre dos receios, das inseguranças da vida. Coragem não é isso. Coragem é um posicionamento apesar disso. É um posicionamento que passa por cima dessas questões, por cima dessas situações. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê essa coragem que os discípulos de Jesus têm, nós observamos que é uma coragem, né, que é justamente de alguém que esteve na presença de Jesus e de alguém que é cheio do Espírito Santo. Sim. Jesus fez uma promessa aos seus discípulos: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E quando vocês forem cheios do Espírito Santo, quando o Espírito de Deus descer sobre vocês, aí vocês serão minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus está dizendo, a partir do momento que vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês serão habilitados, tanto no quesito da autoridade na palavra, quanto na coragem também. Porque a igreja, ela nasceu e cresceu em um ambiente de perseguição. Sim. Né? Foi a perseguição que inflamou o crescimento do evangelho e fez com que ele se espalhasse sobre toda a terra. Né? E para enfrentar o que os discípulos enfrentaram, eles precisavam de muita coragem. O medo estava presente? Com certeza. Quem não tem medo de morrer assim na perseguição, ser assassinado? Né? Nós somos seres humanos. Deus nos fez corpo, alma e espírito e nós temos sensações humanas. Então, certamente, os discípulos enfrentaram medo, tristeza, angústia, sofreram, mas eles tinham uma coragem sobrenatural, uma coragem, como o texto muito bem relata, de alguém que esteve com Jesus, de alguém que tem o Espírito Santo habitando dentro de si, porque o Espírito de Deus, ele nos capacita com essa coragem, ele nos habilita para nos posicionarmos e enfrentarmos esses desafios, esses temores da nossa vida, e o nome do Senhor é glorificado, né, com essa vitória da nossa vida, com essa vitória, né, e quando nós rompemos com esses desafios, com essas situações, né, então eu creio que é algo que o Espírito Santo, né, ele traz para a nossa vida, essa coragem mesmo. É interessante que aqui fala assim que eles eram homens iletrados, né? Eles ficaram espantados porque eles eram homens iletrados. Simples, né? E incultos. Ou seja, o que eles estavam querendo dizer? Eles não tinham capacidade para fazer aquilo ali acontecer. E aí eles estavam impressionados com isso. E é interessante que quantos de nós estamos dentro da igreja abortando sonhos de Deus, sonhos ministeriais. Enquanto o Mateus estava falando, estava pensando isso. Então, a gente abortando muitas vezes a direção que Deus está mandando, que muitas vezes é ousada, é muito além do que nós podemos, nós nos sentimos pequenos. E às vezes a gente olha e fala assim, mas eu não tenho capacidade para isso. Eu não posso, não dá para mim. Realmente não dá, mas o Senhor, Ele faz isso. Ele chama aqueles que não são para confundir os que são. Né? Então, se você está paralisado, né, nesse lugar assim, de medo, de eu não posso fazer, às vezes abortando sonhos ministeriais, coisas que Deus tem mandado você avançar, mas pelo medo de não ser capaz. Também pais, né, que estão aí há muito tempo casados, né, um casal há muito tempo casado e eu tenho medo de ter filho, mas e essa geração de hoje, como que eu vou criar? Não. Mesmo não tendo capacidade no nível do ministério, ou como pais, ou em qualquer área, como a Lívia falou, se nós tivermos intimidade com Deus, nós vamos ser ousados e quem fará vai ser o Senhor mesmo. Né? Nessa peleja nós não vamos pelejar, o Senhor fará. Né? Essa ousadia, ela vem do Espírito, através da comunhão com Jesus. Você vai estando perto ali de Jesus e Jesus é o nosso maior incentivador, o nosso maior motivador. Então, quanto mais nós estamos ali com Ele, mais Ele fala, eu estou contigo, meu filho. Vai nessa sua fé. Você não tem nenhuma. Ele fala, vai na sua fé. Você fala, vou na sua, Senhor, porque eu mesmo não estou tendo. Então, assim, que nós possamos sair desse lugar de medo e de paralisar, né? Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos tirar desse lugar de paralisação espiritual, ministerial, familiar, por medo de não dar conta de exercer aquilo que Deus está chamando. Mas se Ele está chamando, Ele capacita. Amém. Se é eu que estou me chamando, aí eu vou ter que dar conta da força do meu braço. Mas se é Deus que está me chamando, ainda que seja muito maior do que a minha capacidade, Ele vai nos dar graça, Ele vai nos dar o Espírito Santo e vai nos instruir nesse caminho e nós seremos vitoriosos. Exatamente. Algo que eu costumo observar nas Escrituras, e é um salmo de Davi que eu sou completamente apaixonado, eu não vou ler todo, que é o Salmo 27, mas os 2 últimos versículos, depois que Davi fala a respeito, né, do Senhor ser a sua salvação, do conhecimento que Deus tem sobre a nossa vida, sobre a vida dele no caso, ele termina dizendo assim, apesar disso, a certeza eu tenho, eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Aí o último verso diz, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. É o encorajamento para ele mesmo, a respeito do que ele vive, do que ele estava vivendo naquele momento, do que ele vivia sobre essa terra. E olhando para mim, pensa numa pessoa que tinha tantos medos,
complexos, muitos medos mesmo. Inclusive medo de casar. Antes de casar eu morria de medo. E na semana do meu casamento, que a semana que antecedeu o dia do meu casamento, eu sentei com a minha esposa e falei assim, eu tô com medo. Eu tô com medo de não dar conta. Tô com medo de ter que te mandar de volta para casa da sua mãe e vai ser uma vergonha para mim. E eu lembro que eu fui para oração, eu fui orar e eu falei assim com o Senhor, Deus, não me deixe eu ficar envergonhado diante das pessoas. Porque no dia que eu assumi o compromisso com ela naquele altar, eu sei que eu preciso dar conta desse compromisso. Eu sei que eu preciso caminhar e não olhar para trás e crer que o Senhor é o Deus provedor, é o Deus que me encoraja todos os dias. E cada dia que eu me levanto, cada dia que eu tenho um desafio, como eu posso contar tantos testemunhos que eu tenho em relação a isso, de tantas vezes que eu precisei dar passos de fé para avançar e que exigiram de mim coragem. O Senhor é aquele que nos capacita, Ele capacita os seus sacerdotes, os seus pastores, Ele capacita as mulheres, Ele capacita aquelas mulheres que são virtuosas dentro do lar, que edifica a sua casa, né? Porque quando a gente vive, como a gente vive num mundo onde nós somos desencorajados todos os dias a caminhar e a prosperar e progredir, o Senhor é aquele que vem com a sua palavra, com o seu Espírito que habita em nós e nos impulsiona a sermos corajosos no Senhor. Não existe avanço no reino de Deus sem homens corajosos e mulheres corajosas. Não existe avanço no reino se nós não tivermos uma vida de oração. O que alimenta a nossa coragem é aquilo que nós vivemos em Deus, e a oração, é a resposta das orações que Deus nos dá, traz no nosso coração entendimento de quem nós somos nele. Sim. Como Davi estava falando, eu sei quem eu sou no Senhor, ele descreveu no Salmo 27 tudo isso. E no final ele termina, seja forte, espere no Senhor, coragem, espere no Senhor. Amém. Então essa é a reflexão que eu tenho para essa lição. E eu espero para você que está em casa, que você também viva isso, a coragem do Senhor. Assim como nós estamos aqui falando sobre isso e tentando expressar da melhor forma possível em palavras aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, a coragem que vem do alto. Amém. Deixa eu só falar uma coisa interessante que a gente, por exemplo, né? Eu sou mãe e quem é mãe vai identificar. Esse é um medo que a gente tem todos os dias, mães, pais, né? Eu vou dar conta? Sim. Eu vou dar conta disso? Às vezes é tão difícil dar conta de si. Eu vou dar conta dessa casa, é aquilo que ele falou. Eu vou dar conta dessa família, eu vou dar conta de criar esses filhos. É um medo que realmente acontece, mas nós não podemos viver por isso. E eu tinha um líder que ele falava assim, você está com medo? Vai com medo assim mesmo. Deus te mandou? Você está com medo, você vai com medo assim mesmo. E é interessante que enquanto eu estava pensando nisso, eu sou uma pessoa que adora aventuras. E eu já pulei de paraquedas, né? Muita coragem. Eu gosto muito de montanha-russa, essas coisas. Enquanto você está na fila ali da montanha-russa, gente, é uma sensação muito doida. Porque várias coisas passam na sua mente, seu coração acelera, sua mão soa. Adrenalina sobe. Não significa que você não está com medo. Mas todas as vezes eu penso assim, na hora que eu estiver lá, a sensação que isso me traz, eu quero viver. Com Deus é assim, é uma pequena ilustração, mas com Deus é assim. Quando Deus nos manda caminhar numa coisa que é novo pra gente, ou que sai muito fora do meu controle, porque numa montanha-russa eu não tenho controle nenhum. Se der ruim, deu ruim, acabou. Né? Nem pulando de paraquedas, nada. E andar com Deus é assim, nós não temos o controle, mas à medida que eu vou andando na fila para chegar perto de entrar naquela montanha-russa, a sensação vai aumentando de medo. Tipo assim, nossa, eu não vou dar conta. Mas quem caminhou com Deus, como Pedro caminhou aqui, como Pedro e João caminhou, e como nós caminhamos essa intimidade, você sabe que depois daquilo vai vir algo extraordinário. Como um milagre. É uma coisa maravilhosa. Então, essa sensação que eu tenho quando eu tô na montanha-russa. Eu sei que eu vou sentar lá e eu tô com medo ainda. Muitas vezes eu fecho aquele brinquedo e falo assim, ai, que vontade de correr. Mas só que eu sei que aquilo vai me trazer uma experiência muito legal. Até vi o Will Smith falando isso esses dias, tem um tempo já, ele falando assim que depois do medo, há um universo a ser visto. Sim.
Então, imagina isso com Jesus. Depois desse medo, há um universo que Jesus quer nos mostrar. Há coisas muito grandiosas que Ele quer que a gente experimente. Sim. Mas a gente tem que ter coragem. E é uma coragem, eu acho que testemunha, né? É uma coragem que gera testemunho. Né? O pastor Flavinho, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu já vi ele citando algumas vezes, ele diz, contra frutos não há argumentos. Né? Então, a coragem de Deus sobre nós é interessante porque o texto fala isso, que eles não tinham o que falar, eu não estou achando aqui agora, mas eles não tinham o que falar. Não tinham como dizer que não tinha acontecido milagres através da vida daqueles homens. Porque era notório, né? Era notório. Era fato. Em 14. Não tinha como. É o 14. 14. E como podiam ver ali com eles, o homem que fora curado, não podiam dizer contra eles. De nada podiam dizer contra eles. Né? Então, a coragem gera testemunho, a ousadia, né, gera testemunho, né? Por isso nós somos chamados, né, e que o Senhor nos ajude a estar sempre nesse lugar de coragem, porque isso vai gerar testemunho, mesmo quando a gente, né, humanamente não é capaz. Mas a graça, né, de Deus sobre nós é suficiente, como é a palavra para Paulo, né, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós na nossa fraqueza. Então eu sou vulnerável, mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Né? E a Dani falou uma coisa importante, que colocar Jesus no controle, né? Porque muita gente é controlada pelo medo. Eu não vou porque eu tenho medo. Eu não vou fazer isso porque eu tenho receio de que vão falar de mim, do que pode acontecer. Então, na verdade, não é Jesus que está governando a vida dela. E nem ela mesma. É o medo. O medo que está falando assim, você não vai, porque se você for, vai dar ruim. Né? Aí a ansiedade entra, né? Que é o medo do futuro dar errado, aquela confusão toda. E, na verdade, a pessoa está dizendo, Jesus controla a minha vida, reina a minha vida e tudo. Mas quando Jesus dá um desafio, quem que a gente deixa tomar decisão? O medo. E isso não é entregar o controle para Jesus. Então, entregar o controle para Jesus é você falar assim, Deus, mesmo que eu tô com essa sensação de medo e pavor, porque as coisas que geralmente Deus manda a gente fazer são extraordinárias, né? Eu falo de mim também, já vivi coisas extraordinárias. Saí do interior, vim pra capital para estudar, para fazer o carisma. E uma vida louca, diferentona, de tudo aquilo que eu já imaginei e já vivi, experienciei em família. Mas Deus falou, vai. Eu tinha meus receios? Tinha, mas eu fui com a coragem de Cristo, porque Deus falou para eu ir e fazer. Eu falei, Deus, estou indo diante da sua palavra, porque se eu for olhar diante de meus medos, eu vou ficar aqui. Então, isso é um lugar para a gente aprender. E aí, eu quero encorajar você a ler o texto seguinte, que é de 23 até o 31. Depois você ir ler, porque ele vai dizer que depois deles terem vivido esse ato de coragem, eles permaneceram se enchendo do Espírito Santo para continuar andando em coragem, né? Ou seja, se eu fui corajosa lá atrás, né, quando eu tive que abrir mão lá da minha cidade do interior para vir para a capital, a Dani teve para poder entrar lá na montanha-russa, eu vou precisar de novo de ter coragem para continuar caminhando naquilo que Deus tem mandado eu viver. Porque Deus é um Deus de novidade de vida, gente. Sempre vai ter um novo nível para você viver, né? E isso vai demandar de você uma permanência no lugar de oração, de intimidade com Deus, Amém. De ser cheio do Espírito Santo, porque Deus sempre vai te dar uma direção que vai te demandar coragem. Amém. Né? O mundo sempre vai afrontar e confrontar, zombar de você e vai exigir isso em nós, coragem, para poder ir na contramão do mundo, para poder dizer, nos posicionar, me dizer, não, isso aqui não, eu não vou pecar, eu não vou me vender, eu não vou aceitar essa situação. Por quê? Porque aquilo que Deus é na minha vida é muito maior. Amém. E isso a gente vai viver. Olha só, eu quero encerrar nisso, porque eles foram... Olha a oração que eles fizeram. Agora, Senhor, considera as ameaças deles, porque as ameaças continuaram. Eles continuaram querendo matar eles, né? Perseguir eles. E capacita os teus servos a anunciarem a tua palavra corajosamente. E no 31 vai dizer o que aconteceu. 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra corajosamente. Olha só. Então estar num lugar de intimidade com o Senhor, agir em coragem, permanecer em coragem
vivendo diante do enchimento do Espírito Santo, né? Eu sei que Ele está aqui, Ele está dentro de mim, mas eu posso cada vez mais ser cheio, viver essa presença relacional com o Espírito Santo, para continuar caminhando corajosamente. Amém? Amém. Então vamos orar? Vamos. Glória a Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra de encorajamento, que nós não venhamos ter no nosso coração o domínio do medo, o trono do medo dentro de nós. Amém. Mas nós venhamos aprender a colocar o Senhor no controle da nossa vida, da nossa existência, sendo cheios do Espírito Santo e caminhando sobre essa terra corajosamente. Amém. Assim como o Senhor caminhou, assim como esses discípulos caminharam, Pai, nós também queremos avançar em nome de Jesus, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.